Vocês estão bem? Amém. E, cara, é uma honra poder estar dividindo aqui um pouco daquilo que Deus está fazendo com a gente lá em São Paulo. E, para mim, assim, eu amo esse cenário de pastores, líderes se juntando para a gente praticar Provérbios 27:17, que é como ferro afia ferro, assim um irmão afia a face do outro. Então, eu creio que o Senhor está trazendo esses ambientes e no futuro vai ser cada vez mais comum como eu diria assim, como se fosse esse intercâmbio. Então eu imagino que esses 3 dias que vocês estão aqui, você está sendo desafiado pela visão do teu irmão, você está sendo encorajado pela visão dele e também das pessoas que o Dênio e toda a equipe dele pôde estar trazendo aqui, juntando. Eu sei que ontem vocês tiveram o Isaías, né? Foi bom com o Isaías? Foi legal? O Isaías, eu estava vendo ontem o cronograma e eu vi que o Isaías estava aqui, daí eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou, cara, você vai amar, eu vi que você vai estar lá amanhã, a galera tá com fome, vai ser demais. E eu falei, Isaías, o que você pregou para eu ia copiar todas as tuas mensagens, me fala qual que era para eu não falar a mesma mensagem. E daí ele falou, não, eu falei que contei as histórias do Amazonas. Esse aí não dá pra você copiar. Eu falei, então tá bom. Mas galera, brincadeiras à parte, cara, eu na verdade, eu sei que esses cenários assim, que nem esse, são os que, pelo menos pra mim, foram aonde eu mais aprendi. Então quando eu vou pra conferências, e às vezes eu vou pra conferências pra pregar, mas eu também amo ir pra conferência pra aprender. E tem algumas conferências que eu viajo e eu invisto meu tempo, meu dinheiro. Eu também invisto também para minha equipe, porque eu creio que tem valor nisso e em ajuntamentos como assim. E nas conferências que eu tenho ido, os lugares que eu mais aprendo talvez não são nas sessões grandes, com toda aquela produção e parafernália, tem sido nos momentos que a gente faz o que a gente chama em inglês de breakout, que são esses cenários menores, onde a gente consegue fazer perguntas. Então, eu estava falando com o Dênio, falei assim, tudo bem se for mais um formato meio que de aula, a gente vai conversar e daí vocês fiquem livres para levantar a mão, fazer pergunta, eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar. Eu vou falar um pouco mais de liderança hoje e falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem feito lá na Monte Sião e também no Dunamis. E daí eu vou abrir para perguntas, respostas. Se eu tiver resposta eu vou dar, se eu não tiver eu vou falar eu não sei. Tudo bem? Amém. Então é isso aí. Bom, só para eu ter uma ideia, quem aqui já ouviu falar do Dunamis ou tem uma ideia do que é o Dunamis? Só para eu saber. Tá, maioria. Tá. Quem aqui sabe que eu sou pastor de uma igreja local também? Tá bom, tá bom. Então, só para eu trazer um pano de fundo, eu estou vindo de um lugar onde eu estou liderando 2 organizações com naturezas diferentes. Uma igreja local e uma organização para-eclesiástica. Quando a gente fala sobre para-eclesiástica, eu estou me referindo ao Dunamis. Então, para mim, quando eu comecei a entender de Deus a visão do Dunamis, o que eu tinha vocês vão até achar engraçado, mas o ministério para-eclesiástico que mais me inspirava era Atletas de Cristo. Quem lembra da época do Atletas de Cristo? Tá aqui? Tá bom. Então, para mim, eu amava o fato, e eu estudei com o filho do fundador do Atletas de Cristo, que é o corredor de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro. O Daniel Ribeiro foi um colega meu de classe. E toda a oportunidade que eu tinha, eu queria fazer trabalho com ele, porque a gente ia lá na casa dele fazer o trabalho e eu ficava conversando com o pai dele. E eu falava, tio Alex, me conta como é liderar os Atletas de Cristo. E eu ficava perguntando para ele, tio, o Edmundo é crente de verdade mesmo? Ele falava, eu não sei, só Deus pode julgá-lo. Mas era engraçado porque eu escutava as histórias lá dos bastidores e tal, e eu amava isso. Sempre fui fã de futebol, de esporte e enfim. Mas aquilo era para mim uma referência de um ministério para-eclesiástico. E eu servi como missionário, com um pouquinho só da minha história, bem rápido. Cresci em lar cristão, eu sou 3ª geração pastor. Meus avós vieram do Japão para o Brasil como missionários para plantarem igrejas pela Metodista Livre Nipo-Brasileira, tanto no Brasil como no Paraguai. Minha mãe foi a última a se casar dos 8 filhos do meu avô e na época ela era a única solteira quando o superintendente da Metodista Livre veio da sede lá de Michigan para o Brasil para premiar meu avô. E quando ele veio premiar meu avô, sendo um bom japonês extremamente xiita, ele falou, você não pode me premiar por uma coisa que não é nada mais do que minha obrigação. Você foi o maior plantador de igrejas da nossa denominação, eu não quero saber, eu só estou fazendo minha obrigação, não quero prêmio.
E o cara veio dos Estados Unidos para dar um prêmio e ele não queria receber o prêmio na frente do povo. Então ficou aquela situação meio... O que eu faço agora, né? Eu tenho um tio meu, que ele é japonês do Japão mesmo. Ele casou para dentro da nossa família. Ele casou com a minha tia, irmã da minha mãe. E esse aqui eu estou entrando numa outra história aqui, mas eu volto para a história do meu avô daqui a pouco. Porque essa aqui é uma coisa cultural japonesa. Então o japonês, e isso eu falo não com orgulho, mas é uma coisa que a gente também tem que... A gente tem uma certa dificuldade como cultura de receber elogio e receber prêmio. Então você é bom numa coisa, você fala, não faço mais nada do que a minha obrigação. Então eu tinha um tio meu que ele era engenheiro da GM, sabe, a General Motors. E eles tinham um problema, cara, na embreagem do Landau. Você lembra do Landau? E esse problema estava custando dinheiro para a GM, eles não resolviam esse problema. Enfim, mandaram a caixa de embreagem de volta para os Estados Unidos, eles não resolviam. E daí o meu tio, que era um japonês meio bem nerd, o típico japonês nerd, ama fazer cálculo, falou, me dá essa caixa de embreagem. E os meus primos me contam isso, meus primos mais velhos, que ele ligou e o carro, a caixa de embreagem, falou, abre aí o motor, me dá um cabo de vassoura. Ele deu um cabo de vassoura para ele, ele tirou, desrosqueou a vassoura, botou o cabo na caixa de embreagem e ficou assim, ó. Já sei, abre a caixa aí. Consertou e, cara, resolveu o problema. Daí os caras falaram para os Estados Unidos, o japonês lá do Brasil resolveu o problema. Mas como? Com um cabo de vassoura. Daí os caras vieram dos Estados Unidos para dar um prêmio. E daí ele chegou para dar o prêmio, ele não sabia de nada. Ele morreu, ele faleceu 2 anos atrás. Ele morreu sem falar português, até hoje. Até ele estava vivo, né? Porque hoje ele deve falar português no céu. Mas... Cara, ele não sabia que o cara estava vindo para dar prêmio para ele. Quando ele foi descobrir, na hora pública, ele falou, por que você está me dando prêmio? Você resolveu o problema que não estava custando muito dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro. A gente vai te dar um Landau e nós vamos te dar um aumento e um cheque aqui de prêmio. Ele falou, não, divide com todo mundo. Daí dividiu com a fábrica inteira o cheque, pegou o Landau, mandou vender e comprou uma Kombi e deu para a igreja. Então, essa é a mentalidade do japonês. Então, o meu avô, quando ele recebeu o prêmio, ele falou, não vou receber o prêmio. Só que minha mãe pensa um pouco diferente. Ela já é mais brasileira. Ela falou, passa para mim então. E eles falaram, o que a gente pode fazer para tua família? Ele falou assim, olha, você não pode fazer nada. Meus filhos já estão formados, todos casados, com exceção de uma. E ela está solteira, mas também ela já é formada, ela era professora, ela estava lecionando já, não precisa de nada. Daí minha mãe falou assim, acho que eu quero uma coisa. Ela falou assim, eu sempre quis estudar teologia. E minha mãe é formada em letras, até então ela tinha formação de letras. Ela falava assim, você pode... O que você tem de curso de teologia? Então, a Metodista Livre, essa denominação, tem universidades espalhadas pelo mundo. E 2 das universidades assim, mais conhecidas estão na Califórnia. E eles falaram assim, a gente pode te dar uma bolsa para o mestrado de teologia. Isso aqui é década de 70. Ela falou assim, eu aceito. E ela catou, pediu as contas e foi para os Estados Unidos. Solteira, não tinha nada que segurasse ela. E quando ela chegou... Ela não sabia do que ela estava se tratando, ela cresceu num lar metodista livre e ela entrou no meio aquilo que nós chamamos de Jesus Movement. Alguém já ouviu falar desse avivamento chamado Jesus Movement? Tá. E o avivamento Jesus Movement era algo que começou no meio dos hippies na Califórnia, na década de 60, final de 60, em 69, naquele verão do amor, que foi aquela revolução sexual, mas Jesus entrou de uma certa maneira que também começou um avivamento. E de lá, então, começou o movimento Vineyard, vocês conhecem Vineyard, né? Com John Wimber, Calvary Chapel, a Capela do Calvário, com Chuck Smith, e Jocum, com Lauren Cunningham, e também Cruzada Estudantil com Bill Bright. Sei que são poucos frutos desse avivamento, né? Então, no meio de tudo isso aí, eles falavam assim que por final de semana, 3.000 adolescentes, não eram nem jovens, eram adolescentes, eram batizados em Huntington Beach, na praia, por final de semana, e isso durou 8 anos. Então imagina, a gente não está falando de um país que está em perseguição e obviamente a gente sabe que em certos lugares que tem menos desenvolvimento, a facilidade do evangelho entra por questão da pressão. A gente está falando de um lugar onde tem inúmeras opções. Sul da Califórnia era o polo da cultura pop, da cultura moderna. Pessoas falando, eu digo não às drogas, a sexo, a rock and roll, eu quero é Jesus. Então, começou algo que era incrível. E no meio de tudo isso, tinha uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Vocês conhecem Kathryn Kuhlman? E Kathryn Kuhlman tinha um coral
e tinha um menino que cantava no coral chamado Benny Hinn. Você lembra disso? Benny Hinn cantava no coral de Kathryn Kuhlman. E minha mãe falou que um dia ela estava na faculdade e uma colega dela falou assim, ó, a Kathryn Kuhlman vai fazer uma reunião no centro de convenções, você quer ir lá comigo? Ela falou, quem que é essa mulher? É uma mulher que Deus usa muito. A minha mãe falou assim, eu tô com tanta fome para conhecer esse negócio de Atos 2, que é por isso que ela tinha estudado, e foi para os Estados Unidos para estudar teologia, com esse sonho de conhecer esse tal de Atos 2. E eu vou nesse negócio. E ela falou que tinha o coral, e era o coral de meninos da Kathryn Kuhlman. E vários meninos, eram mais ou menos 200 vozes no coral, eles cantavam os hinos, a presença de Deus vinha, e depois do louvor, a Kathryn Kuhlman vinha, e ela fazia algo que em todas as reuniões ela fez enquanto ela esteve viva. Ela chegava no centro, ela tinha um vestido branco comprido, e ela simplesmente ficava lá, e quando todo mundo estava em silêncio, ela falava assim, Come, Holy Spirit. Venha, Espírito Santo. E falava que quando ela falava isso, ela esperava e de repente você começava a escutar pessoas começando a chorar, pessoas caindo debaixo da unção, cadeiras sendo quebradas, as pessoas todas sendo chacoalhando debaixo da unção, e de lá então ela começava a pregação. Eu falei, daí é fácil, né? Debaixo da unção você prega qualquer coisa. E minha mãe falou assim que pela primeira vez na vida dela, ela estava lá no mezanino, lá no fundo, ela viu aquela senhora vir, ela levantou os braços, aquele vestido branco, comprido, ela falou, Come, Holy Spirit. E minha mãe ficou olhando, ela falou assim que ela sentia, ela falou assim, eu assistia como se fosse uma onda do Espírito Santo vindo, tocando as pessoas, até chegar no mezanino e me tocou. Eu falei assim, eu senti palpável, tipo uma onda. Eu falei assim, ela falou assim, eu sei que tem algo do Espírito Santo que eu ainda não sei. Você não sabe aquilo que você não sabe. Até você ter um contato com aquilo. E daí você começa a falar assim, tem algo a mais, eu preciso aprender isso aí. Eu preciso experimentar esse algo a mais. E minha mãe falou assim, semana seguinte, eles tinham assembleia na universidade, né? Então eles tinham um culto para todos os universitários. E no meio do culto, um cara espontaneamente pulou, começou a orar em línguas, foi batizado no Espírito Santo, espontaneamente. Então ela falou assim, eu não sei o que é aquilo, mas eu senti uma coisa boa, o que é aquilo? E foi perguntar para o professor de teologia dela. Aquele cara começou a orar em línguas e o cara falou assim, essas coisas não acontecem nos dias de hoje, aquilo lá foi um ataque de emoção. Mas ela falou, eu senti tanta paz, eu sei que é algo de Deus, porque foi aquilo que eu senti naquela reunião também. E foi a busca dela, e foi depois batizada no Espírito Santo, começou a se mover nos sinais, nos dons, e depois se formou e voltou para Metodista Livre lá em São Paulo. E daí as pessoas falaram, você é uma bruxa, você está falando em língua, a gente vai expulsar o demônio de você. Então a Metodista Livre, basicamente, tentou fazer um exorcismo nela e pôs ela para fora. E daí quando ela foi para fora, ela falou pro pai dela, meu avô, o que eu faço? Meu avô falou assim, olha, sai, abre um CNPJ, acha um lugar, começa uma igreja, isso é de Deus, você é resposta de oração, o meu legado vai estar nisso aí. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, mas você continua. Então ela foi para diante, tinha uma família muito conhecida na colônia japonesa lá em São Paulo, que tem uma rede de supermercados, eles tinham uma casa muito grande, começaram a juntar, isso estou falando só de japoneses, tá? Eles começaram a juntar jovens japoneses. E eles iam lá, eles eram baseados no Espírito Santo, eles estavam sendo tocados, sendo curados, conhecendo os dons. E tudo isso começou a acontecer de certa maneira que eles falaram, a gente tem que oficializar esse negócio. Então, naquela época, eu não sei como que é hoje, mas tinha que sair no Diário Oficial. Você lembra dessa época? Alguém tá? Para ficar oficial mesmo, né? E puseram lá para ver, vamos oficializar a abertura dessa igreja. Qual que vai ser o nome? Oraram, o Senhor falou, Monte Sião. Puseram lá para o Diário Oficial, daí sai no dia 7/7 de 77, inicia então a Monte Sião. Então foi lá o começo da nossa igreja, eu cresci, depois eu cresci dentro da igreja já, e eu lembro quando criança, a gente tinha muito mover do Espírito Santo nas nossas reuniões, só que a pessoa, tinha um missionário que vinha, ele na verdade, ele vinha para o Brasil para discipular um mover que estava acontecendo no Centro-Oeste. E aquele mover estava tocando pessoas que nem Robson Rodovalho, César Augusto, Sinomar, eram na época todos jovens. E esse missionário chamava Jack Schisler. Alguém já ouviu falar do pastor Jack Schisler? Tá bom. Então o pastor Jack Schisler, ele tinha que vir lá para o Centro-Oeste, mas não tinha voo direto, então ele parava em São Paulo, ele descansava lá em casa, e daí ele falava assim para minha mãe, deixa eu ajudar você na igreja, ficava 1 a 2 semanas ensinando teologia dos dons para entender o mover do Espírito, falava para mim, obedeça a tua mãe, entrava no avião e ia para Goiânia. E isso aconteceu a minha infância inteira. Então eu comecei a entender
o mover do Espírito Santo e o valor da palavra. Então, hoje, para mim, se tem duas âncoras, e foi algo que foi passado para mim pela minha mãe, tenha poder, mas tenha palavra. Tenha palavra, mas tenha poder. Então, hoje, para você que é um pastor no Brasil, 2017, 2018, nós estamos vendo hoje uma polarização. Qual que é essa polarização? Você tem hoje o evangelho inteligente, intelectual, até um pouquinho com uma pitadinha de esquerda, um lugar onde não tem nenhuma demonstração do poder. Mas daí você tem uma geração que está faminta pelo mover sobrenatural. E daí você tem de referência só aquilo que nós tínhamos de antigo mover pentecostal, que era um pentecostalismo, desculpa, não quero ofender ninguém, mas eu vou usar os termos que eu uso nas minhas reuniões de liderança, tudo bem? Estou à vontade? Pentecostalismo selvagem, que eu falo, ficar rodando, caindo, charamanaias, vai dar cortadinha, sabe, né? Mas da onde que... Você olha e fala assim, como que isso vai discipular uma cultura? Então a minha crise era essa. Enfim, cresci na igreja vendo isso, vendo essa polarização, mas via também a minha igreja local buscando os dois. E como adolescente, a minha única preocupação era jogar bola, e passar de ano, né? Época boa, né? A gente pensava que era uma coisa tão, meu Deus, tem que estudar. Hoje eu tenho 2 filhos, falando, caramba, época boa. Mas, não é verdade, gente? Quem que é pai aqui? Então, daí eu lembro que uma vez, você pergunta pra minha irmã, o teu irmão sabe jogar bola? Ela vai responder, ele é raçudo. Eu jogava bola, né? Eu era o volante. E teve um técnico, no meu 3º ano de colegial, ele veio estudar num colégio americano lá na Zona Sul de São Paulo. Ele falou pra mim assim, você sabia que você pode pegar uma bolsa de estudos jogando futebol lá nos Estados Unidos? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que jogar futebol, passar de ano e você estuda o que você quiser nos Estados Unidos de graça. Eu falei, demorou, cara. Ele falou, você tem que passar nessas provas. Passei nas provas que eu tinha que fazer e fui. E cheguei nos Estados Unidos para fazer faculdade de psicologia, que era, eu falava, o que eu sei fazer na vida? Eu sei o que eu não sei fazer na vida, é conta. Então, nada de exatas eu vou fazer. Então, eu falei, o que eu sei fazer na vida é conversar com as pessoas. Então, acho que eu vou ser um psicólogo. Então, a minha cabeça era isso. Cheguei nos Estados Unidos para fazer faculdade, com 17 para 18 anos. Então, imagina, um moleque de 17 para 18 anos. Eu fiz 18, 3 semanas depois já estava indo embora. E cheguei para morar numa república, longe de todo mundo, tinha temor de Deus, mas não estava naquele fervo de, Deus, quero tua presença. Cheguei lá, comecei a ver a independência, a vida numa faculdade americana, morando numa república, encurtar a história, me esfriei na fé, fiquei na noite, eu fui como qualquer outro, eu digo, sabe, eu fui miserável porque eu tinha temor de Deus, eu nunca consegui pecar gostoso. Sabe o que eu tô falando? Você conhece aqueles crentes que cresceram na igreja e eles têm o temor de Deus, mas o cara quer se desviar, mas ele não consegue nem se desviar direito. Então, os amigos dele que são do mundo, os caras estão curtindo o pecado. E você tá tipo, eu quero curtir, mas eu tô com peso com vocês. Só que daí você tem os amigos que estão na igreja, tipo, na presença de Deus. Você fala, eu quero isso, mas eu também tô sujo do pecado. Eu vivi isso por 2 anos. E até que um dia, numa balada, no meu 2º ano, longe de Deus, no meu 2º ano de faculdade, final do meu 2º ano, numa balada eu fui pego assim, completamente, soberanamente pela presença do Espírito Santo. Tava na Flórida, lá em Tampa. Fiquei só, tava bêbado em álcool, não no Espírito Santo, em álcool por 10 horas já. Fiquei sóbrio na hora, chorando debaixo da unção, corri pro banheiro, joguei água na minha cara, falei, Deus, o que é isso? E eu pensava comigo, eu tinha temor de Deus, eu sabia, um dia eu tenho que voltar para Jesus. Mas eu pensava, eu volto para Jesus depois da zoeira, com uns 25, 26 anos eu volto para Jesus. Não, eu tô falando sério, cara, olha como a mente está no engano. Eu pensava isso. E quando eu voltei, quando eu vi Jesus me pegando, eu tinha 20 anos de idade, eu falei, Deus, o Senhor está 5 anos mais cedo do que esperado. Tipo, eu tinha mais 5 anos, e daí o Senhor falou para mim, tudo que você está experimentando é raso em comparação ao que eu tenho para você. Aleluia. É raso. Essa adrenalina que você está tendo aí não se compara. Eu quero te apresentar uma aventura. Então, aquele dia eu saí daquela balada e a única coisa que eu escutei, quando eu pus o pé para fora, foi YWAM. Em inglês é Jocum. Eu não tinha contato com Jocum antes, eu conhecia uma pessoa que tinha ido para Jocum, era só isso. Eu fui naquela mesma noite, estava dormindo na república de um amigo meu, entrei no Google e me inscrevi para fazer ETED, Escola de Treinamento Discipulado da Jocum. E foi lá que eu comecei a entender missões,
Foi lá que eu comecei a entender meu chamado e foi lá que eu comecei, eu falo assim, de uma maneira assim, sem nenhum legalismo, eu me apaixonei por Jesus. Não com peso, você tem que amar Jesus. Cara, eu estava apaixonado por Jesus. E foram 3 anos e meio com o Jocum. Nesses 3 anos e meio, eu sempre trabalhei com a Jocum, sempre me mandava fazer trabalho com as universidades. Então, seja na Índia, em Nova Delhi, nas universidades lá, nas Filipinas e também na Europa. E então, quando eu voltei para... Depois de lá, eu me mudei para os Estados Unidos para ser pastor de jovens, com meu pai espiritual, Dr. Kingsley Fletcher. E no processo, todo esse processo de 11 anos fora do Brasil, eu voltava para o Brasil para passar Natal com minha família. E a cada Natal que eu vinha, eu perguntava, e o fulano de tal, e o ciclano de tal, amigos meus de infância da igreja. A cada Natal, mais um se desviava, se desviava, se desviava. E todos se desviando dentro das universidades. Foi aí que eu comecei a falar, Deus, algo tem que ser feito nas universidades. As universidades é o campo de batalha onde nós estamos perdendo nossos futuros líderes. E veio daí a ideia do Dunamis. Em 2008 eu voltei para começar o Dunamis. Eu fiquei só tocando o Dunamis de 2008 até 2012, quando eu conheci minha esposa. A gente estava noivo e o conselho da igreja veio fazer a proposta, não quer assumir a igreja, tua mãe já quer passar o bastão e ela está orando e a gente sente que é você. E daí em 2013 nós assumimos a igreja. Então de 2013 para cá, de setembro de 2013 para cá, eu tenho liderado essas 2 organizações. Então, para mim, eu tenho visto Deus fazer coisas no âmbito de um movimento para-eclesiástico e eu tenho visto Deus fazer no âmbito, dentro de igreja local. E uma das coisas que eu tenho visto, assim, como uma onda, é que em 2008, o movimento para fora da igreja era muito forte. Em 2008. A gente está falando de 10 anos atrás. E o que eu estou começando a enxergar é que o movimento está voltando para dentro da igreja agora. Então, você começa a ver, por uma década, jovens indo para ajuntamentos, e ainda existe isso, mas você vai começar a observar daqui nos próximos 2, 3 anos, que esses ajuntamentos eles vão começar a perder força fora da igreja para se concentrar para dentro da igreja. Tá? Por quê? Porque você está dentro desse lugar aqui justamente para isso, para ser relevante. Em 2008, você encontrava uma juventude que não encontrava uma igreja relevante àquilo que eles estavam vivendo fora da igreja. Faz sentido? Então, quando você vinha com o movimento para-eclesiástico, falando assim, galera, você pode ser descolado do jeito que você é, você pode falar gíria do jeito que você é, você pode escutar a música que você está escutando, você não precisa ser um alien dentro da faculdade, você não precisa ser um loser, um marginalizado no meio dos teus amigos, você consegue ser apaixonado por Jesus desse jeito, porque a vida santa de adoração, ela é vivida dentro da igreja e fora da igreja. Você pode levar o sobrenatural para fora, para as ruas, você pode orar, você pode profetizar, você pode evangelizar, você entendeu o que eu estou falando? Daí você entra também a era do YouTube, onde pessoas estão começando a gravar aquilo que está acontecendo nas ruas, isso inspira, e nego começa a falar, mano, eu tô vendo os caras fazendo fornalha, tal. Pô, eu quero fazer isso aí também, eu vou fazer isso aqui na minha sala, eu vou fazer isso aqui na minha igreja. Pô, eu tô vendo os caras fazendo caça-tesouro na rua, eu vou fazer isso na minha cidade. E daí isso fica fora do controle, fica que nem um fogo selvagem, e começa a avançar por todos os 4 cantos do Brasil. Então até hoje, é que nem o Felipe Valadão brinca comigo e fala assim, Theo, você começou essa praga de movimento aqui no Brasil. Ou qualquer lugar que você vai, você tropeça no movimento. É bom e ruim isso. Porque muitos movimentos partiram de um lugar de rebeldia. Faz sentido? Então, tem muitos que falam assim, cara, eu não tenho espaço na igreja, eu vou catar e vou começar a minha própria coisa. Quando eu era moleque adolescente na Monte Sião, a gente tinha um pastor de jovens, o nome dele era Milton. E o Milton falava assim pra mim, ele sabia que eu gostava de falar em público. E ele falava, e tinha um outro cara que gostava de tocar e de cantar. E ele falava assim, vocês querem, Theo, você quer dar o aviso? Você quer? Eu quero pegar o microfone e dar o aviso. Então você vai varrer o pátio. Beleza, eu vou varrer o pátio. Você vai empilhar as cadeiras. Beleza, vamos empilhar as cadeiras. Você quer tocar? Você quer liderar louvor? Quero. Daí ele falava para esse meu amigo, falou assim, ó, Samuel, você vai ter que então passar todo o som, montar o som. Hoje em dia, você não consegue fazer isso mais com o jovem. O cara fala assim, você quer fazer isso? Ele fala assim, eu não quero, eu já tenho meu púlpito. Eu não preciso ter um microfone. Eu tenho meu microfone. Eu não preciso ter um ministério, eu tenho meu ministério. Faz sentido? Então, de certa maneira, isso aqui se tornou um bypass para um processo natural que você via há décadas dentro de igreja de formação de caráter e discipulado. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, é o difusor de uma cultura que hoje está se espalhando, onde jovens estão sendo empoderados e eles estão sendo ministros. Faz sentido o que eu estou falando? Então, hoje, assim, você tem que saber lidar com as mudanças da época. Então,
Eu hoje, liderando em 2018, eu vejo como eu liderava em 2008, quando eu cheguei no Brasil, há 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu voltei ao Brasil e eu tenho feito muitos balanços, eu tenho feito muitas análises, eu vou compartilhar um pouquinho disso aqui também com vocês, mas uma das coisas que eu tenho percebido é, não posso negar que eu tenho que me atualizar. Eu fui conhecido por 6, 7 anos como um moleque que acabou de chegar com novidade. Eu não sou mais esse cara. Eu tenho que encarar que eu não sou mais o cara relevante. Eu tenho que voltar para começar a estudar aquilo que eu peguei lá fora por 11 anos, durou como novidade no Brasil por 5 a 6. Entendeu? Então você tem que fazer autoanálise. Então eu vou fazer um pouquinho assim de só um plano de fundo. A tua efetividade e relevância como líder depende da tua habilidade de fazer autoanálise. Você tem que saber muito. Vocês conhecem a análise SWOT? SWOT, né? Então você tem teus strengths, que é a tua fortaleza, você tem weakness, tua fraqueza, você tem tuas oportunidades, tuas ameaças. Você estudou isso na faculdade, né? Então, análise SWOT. Você tem que fazer uma análise SWOT do teu ministério, você tem que fazer uma análise SWOT da tua vida como ministro. Deus, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas oportunidades e quais são as minhas ameaças. Quanto mais brutalmente sincero você for com você mesmo, mais eficiente você será na tua liderança. Então eu tive que analisar e falar assim, Theo, você não é mais a novidade, cara. O Dunamis não é essa coisa, aquela coisa assim, meu Deus, fora da curva. Não é mais. Você vai ter que juntar a tua equipe. Isso aqui foi mais ou menos 3 anos atrás. Ajunta a tua equipe. Vamos analisar para onde que é a visão, ou um parênteses. Galera, eu tô meio que para tudo quanto é canto, então vocês me perdoem, só que vocês vão analisando, vão pegando as coisas que servem, tá? Mas vamos embora, tudo bem? Eu tô em casa, galera, tô falando. Você tem que casar com a tua missão, você tem que namorar teu método. Tá bom? Você casa com a tua missão, até que a morte nos separe. Você namora o teu método. Então, eu comecei a falar, galera, a gente tem que começar a terminar alguns namoros. Para salvar o nosso casamento, a gente vai ter que terminar alguns métodos aqui. A gente vai ter que reatualizar. Então, a gente começou a entender a estratégia que a gente fazia antigamente com o culto Dunamis. Antigamente, alguém aqui pegou uma época em São Paulo, alguém ouvia falar do culto Dunamis em São Paulo ou não? Alguns aqui, tá bom, beleza. Na época, culto Dunamis é a novidade. O que hoje é culto Dunamis? É culto de jovens, de qualquer igreja. Na época, é tipo, meu Deus, pô, o que é aquele japonês lá com camisa xadrez? Hoje todo mundo canta camisa xadrez. Pô, aquele moleque tá pregando com boné e com Vans. 2008, cara. Os caras olhavam pra mim, tipo, nos Estados Unidos eu pregava isso todo sábado nos jovens. Quando eu comecei a chegar aqui, os caras falavam, caraca, você pode pregar assim? Pô, é o que eu faço. Agora, daí eu comecei a ver, isso aqui não é minha missão, isso aqui é meu método. Eu comecei a ver que agora isso aqui não é mais minha fortaleza. Isso aqui, todo mundo está fazendo isso. Então eu tive que reunir, eu estou usando só um exemplo de muitos. A questão de vídeos, vídeo avisos, a gente começou a ver a questão de decoração de palco, a questão visual, tudo eram métodos. Eu comecei a falar assim, galera, isso aqui já não é mais novidade, vamos ser sinceros. Agora, se a gente não se atualizar, sabe o que a gente vai se tornar? O tio Suquita. Você lembra do tio Suquita, a propaganda da Suquita? Aquele tio que quer ser, tipo, o garotão. Velho, para de tentar... Então eu juntei a minha equipe e falei assim, vamos analisar esse negócio. Qual que é a nossa missão como Dunamis? Estou falando agora âmbito Dunamis. Qual que é a nossa missão como Dunamis? Nós queremos entrar nas universidades, nós queremos detectar os futuros líderes da sociedade, nós queremos discipulá-los com palavra e poder e levantá-los como avivalistas que se tornarão reformadores de sociedade. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa missão. A gente vai morrer fazendo isso. Como que a gente vai fazer isso? Em 2008 a gente fazia de um jeito, 2018 a gente está fazendo de outro jeito. Daqui 5, 6 anos eu vou ter que fazer outro jeito. Faz sentido? Então, hoje, você fala para Blockbuster no ápice deles, ó, esse negócio aí não vai dar certo. Um dia vocês vão quebrar, porque vai aparecer um negócio chamado Netflix. O que eles iam fazer para você em 1998? Os caras iam rir da tua cara. Blockbuster a empresa com maior sucesso. Se você falasse para qualquer taxista 3 anos atrás, daqui 3 anos vocês estão tudo lascados. Vai chegar um negócio chamado Uber. O que é? Uber. É o nego pede uma carona pelo celular. Os caras iam fazer, você tá maluco, velho? Faz sentido? Qual que é a tua missão? É discipular. Sim ou não? Fazer discípulos.
Qual que é o teu método? Pode ser grupo pequeno, pode ser célula, pode ser uma série de coisas, pode ser de culto, pode ser via encontro. Eu não estou querendo hoje falar assim, ó, você está fazendo errado. O que eu estou falando é questione teus métodos. Faça um SWOT nos teus métodos todo ano. Faz sentido? Diferencie o que é meu método, o que é minha missão. Minha missão, Deus, eu quero me apaixonar cada vez mais, eu quero investir no meu casamento, é minha missão até que a morte me separe. Agora, os meus métodos, para onde que esse negócio está dando? A gente vai ter que ter uma DR aqui, a gente vai ter que discutir a relação. Para onde que esse lugar, esse método está indo? Ele é atual em 2008? É, então mantém. Ele é atual em 2009? Mantém. É atual em 2010? Acho que não. Vamos começar a buscar de Deus uma outra estratégia. Faz sentido, gente? Então, o que eu queria falar um pouquinho hoje, já vou meio que emendar. Só falar uma coisa. A maneira que você está fazendo aquilo que está dando certo na tua vida hoje, não vai durar para sempre. Bota isso na tua cabeça. Não vai durar para sempre. E se falasse, se na década de 90 falasse para o Bill Gates, Microsoft não vai ser a potência da tecnologia para sempre. Vai chegar um negócio chamado Google. Vai chegar um homem chamado Elon Musk, que é o próximo. Quem não conhece, quem já ouviu falar de Elon Musk? Tá bom. Esse aí é o próximo. Se você pensava que Steve Jobs era casca, você não sabe nada. Elon Musk é o cara que ele vai começar a construir carros que você vai só entrar e você vai deitar e dormir e o carro vai te levar para o teu destino. É o que eles estão construindo agora. Tesla, já ouviu falar do Tesla? O Tesla é os protótipos disso. O cara está fazendo Tesla, está fazendo... E o pessoal fala, caraca, é um carro elétrico. O cara já está fazendo coisa para viver no espaço. O sonho do cara é construir uma maneira de você viver em Marte. Então, quer dizer, o método atual está dando certo hoje, mas não vai durar para sempre. Você tem que começar a questionar. Deus, primeiro passo, faça diferenciação. Teu método, a tua missão. Aquilo que você está fazendo hoje não vai durar para sempre. Pergunta para Polaroid, como que eles estão hoje? Se você não está em constante evolução, você já está atrasado. Então o que você está lendo? O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Quem é que você está se relacionando? Quem que você está tomando café que vai te desafiar? Então você tem que estar pensando, se eu não estou evoluindo, você já está atrasado. Então o que você está fazendo hoje para você evoluir? Você entrou em 2018, a gente está em janeiro, qual que é o teu plano? Você terminar em o final de 2018 muito mais afiado do que você está hoje. Então vamos lá, se você não mudar, eu vou te falar 3 coisas que vai acontecer com você se você não mudar. Se você não evoluir, se você não atualizar teus métodos, 3 coisas vão acontecer. Você vai crescer além do teu sistema. Tá? Então hoje você tem uma coisa que está dando certo. Eu vou usar, sei lá, eu vou usar o Pockets hoje, que é o Dunamis Pockets nas nossas frentes dentro das universidades. Nós tínhamos uma maneira de fazer Pockets em 2010, quando nós começamos. E esse método estava indo bem até 2014. 2014, 2015, 2016 nós estagnamos. E obviamente a gente teve muita transição por questões do líder, casar com uma americana, teve que ir embora para os Estados Unidos para essa questão de green card. Eu sei que vocês tiveram aí a situação com o pastor Marcelo, é mais ou menos a mesma coisa. Enfim, e por conta de mudança de liderança o negócio também estagnou. Então na minha cabeça eu pensava, não, é porque a gente não achou o líder forte, por isso que estagnou. Mas na verdade era um momento que eu comecei a pensar, nós temos que mudar, a gente começou a chegar a essa conclusão, nós temos que mudar o sistema. Então o que aconteceu? O Pockets cresceu, porque a gente acertou o sistema lá atrás, ele cresceu tanto que agora ele estava botando pressão no método. Então, se você não evoluir, o teu próprio crescimento vai fazer do teu método a vítima. Faz sentido? Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer. Eu lembro de uma cena de um filme. Quem assistiu o filme do Steve Jobs? Tá, da Apple, tá. Você lembra aquela cena que o Steve Jobs ele entra numa sala para despedir o sócio dele? Sim. O Wozniak, o cara que começou a Apple junto com ele. E daí ele fala assim, Woz, eu tenho que te mandar embora. Você sabe o que eu tenho que fazer? E o Woz falou assim, eu sei. Por que você está me mandando embora? Daí ele falou assim, a Apple cresceu muito e você não acompanha o crescimento. Você se tornou irrelevante para a nossa organização. Quando ele falou isso, eu estava assistindo no cinema, tipo, o Espírito Santo falou para mim, é isso. Se você não evoluir, o teu ministério está crescendo tanto que você vai se tornar irrelevante para o teu próprio ministério. Então, se você está vendo o teu ministério crescendo, meu irmão, corre. Faz sentido? Senão, o próprio ministério vai te engolir, você vai se tornar refém do teu próprio ministério. Então, essas são as 3 coisas que acontecerão se você não estiver constantemente
em evolução. Agora, como é então que eu me torno um líder em evolução, ou como que eu começo a praticar uma liderança que está sempre um passo à frente? Essa é uma pergunta que eu tenho feito e são duas coisas que eu tenho conversado com outros pastores mais experientes do que eu, outros coaches, e inclusive um dos caras, muito do que eu estou falando hoje, eu quero dar só o crédito para o Michael Brodeur, que é o cara que tem sido como um mentor na minha vida e é o cara que escreveu o prefácio do meu livro Next Level e é um dos membros do conselho da Monte Sião hoje. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido nesse processo todo, andando com esses outros líderes mais experientes e também botando a mão na massa, é que você tem que resolver o problema antes de ele ficar grande. Então você é um líder, você tem que ter visão, cara. Você tem que começar a sacar já. Ó, isso aqui vai dar problema. Por exemplo, eu conversei... Alguém aqui já ouviu falar do Dwayne Roberts, da Casa de Oração lá de Floripa? Tá. Conversando com o Dwayne, eu falei, Dwayne, qual que é o problema que você viu? Teve uma... semana passada a gente teve um dos líderes do iHop com a gente lá na nossa igreja. E o iHop está vivendo hoje uma crescente, assim, como se fosse um renascimento. Mas há uns 2, 3 anos atrás teve um estancar. E eu perguntei, Dwayne, você estava lá quando começou a estancar. O que você viu que foi uma das razões? Inúmeras razões, obviamente tem a soberania de Deus, nada foi de pecado ou coisa assim, imoralidade na liderança, não teve nada disso. Foi a questão de gestão. E ele falou para mim assim, Theo, eu comecei a sacar que o negócio ia dar ruim quando eu vi que o sistema financeiro não era sustentável. Então você tinha pessoas que estavam missionários na casa de oração, 24/7, viviam para orar e para adorar, era a missão deles. Vocês são familiarizados com a missão do iHop? Né? Então, eles são missionários intercessores. E eles tinham que levantar sustento como um missionário que está evangelizando na Índia ou na Zâmbia. Eu sei que tem uns irmãos que estão ligados ao que está acontecendo lá na Zâmbia. Então imagina, para você já é difícil você levantar sustento, você está indo para a Zâmbia. É um lugar tipicamente campo missionário, certo? Você vai plantar igrejas. Na cabeça do crente, isso aí é trabalho missionário. Você vai fazer evangelizar e discipular, isso é trabalho missionário. Agora, para a visão do iHop, ele está levantando sustento para quê? Para ficar dentro de uma sala de oração em Kansas, nos Estados Unidos, orando. Meu irmão, você quer que eu te pague para orar? Era o argumento. Até ele conseguir provar que o que ele está fazendo tem valor, pô, é muita conversa e muita unção na parada, concorda comigo? Então, para eles começaram a entender a questão financeira, as pessoas não estavam conseguindo. Então, você tinha jovens que estão lá liderando louvor, e eles estão lá nos turnos. Enquanto o cara está solteiro, cara, ele come miojo, ele dorme no sofá do amigo. E o dia que ele se apaixona por uma menina? Ele tem que casar. Como que ele faz agora? Antigamente, ele ia para um lugar, ele recebia uma oferta de $500, ele resolvia o mês dele. Cara, isso é 3 caixas de miojo. Mas, você entendeu? O cara já resolveu. Agora ele quer casar. Agora ele consegue. Daí a liderança fala assim, ó, você tem que levantar sustento. Então o Dwayne falou assim para mim, cara, a gente não conseguiu prever o desafio financeiro que teríamos. Primeiro ponto, para você se manter atualizado, você tem que criar um hábito na tua cabeça, na tua gestão, você tem que olhar qualquer pequeno problema, é o potencial para um problemão no futuro. Lida com ele quando ele é probleminha. Para você não ter que lidar com Golias lá na frente. Faz sentido? Então você vai antecipar o problema. Então você já vai estar de olho. Então, estou vendo, esse sistema financeiro não dá certo. Antes de a gente começar a crescer e botar pressão financeira em cima da organização, vamos tentar achar outras alternativas. Eu estou começando a ver que esse sistema de discipulado não produz os discípulos que nós queremos. Antes desse negócio começar a ficar um branding tão forte e depois eu vou ter que mudar aquilo que eu falei e perder credibilidade com o povo, deixa eu tratar com esse negócio aqui agora. Faz sentido? Então, você tem que antecipar um problemão quando ele é um probleminha. Então, você lida com isso agora. Então, o líder reacionário fala assim, o líder que não evolui. Ah, quando esse negócio aí for um BO, eu vou resolver. O líder que se antecipa fala, antes desse negócio se tornar um BO, eu vou resolver. Faz sentido? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você se manter atualizado, para você continuar evoluindo. É o oposto. Você está prevendo o problema, você tem que prever o potencial. Então, você tem que começar a estar de olho. Assim, se tem uma coisa que eu aprendi com o meu pai espiritual, é isso. Todo lugar que eu estou indo, eu estou vendo liderança e potencial. Estou vendo liderança e potencial.
pô, esse cara seria um excelente pastor de crianças. Esse cara aí seria excelente missionário, um plantador de igrejas. Se eu pego esse cara com 17, imagina quando esse cara tiver com 27. Então você já tem que sacar. Não com a atitude de falar assim, me prova que você merece o meu investimento para depois eu investir em você. Oi, pode? Vou falar. Ele perguntou qual que é o maior impedimento para os pastores fazerem uma autoanálise para eles poderem evitar esses problemas. Basicamente é isso, né? E o que fazer? Eu acho assim que a questão... Agora eu vou entrar numa coisa assim um pouco mais... Eu acho que é questão de alma. Eu acho que são duas coisas. A questão da alma, você estar inseguro com quem você é, não ter uma alma tratada, uma orfandade. Isso é de você não querer encarar quem você é. Isso é A outra coisa também eu acho que é a questão da organização. Existe um preconceito que pastor tem que ser perfeito, que não pode ser fraco, e a organização, a ideia de igreja já ataca o pastor como a resposta de tudo. Pastor, você tem que ser a resposta. Então, o pastor ele aceita essa pressão. Então, que nem E você vai ter que também saber dosar, porque você não pode ser tão vulnerável também, porque senão você passa insegurança para os teus... Não é questão que você não está sendo sincero, você vai passar insegurança para os seus liderados. Então, você vai ter que ter uma dose de eu quero ser vulnerável, eu quero ser sincero, fazer minha autoanálise, compartilhar minha autoanálise para quem eu tenho que reportar, mas ao mesmo tempo eu tenho que também entender que, sabe, se eu for extremamente vulnerável, eu posso começar a gerar muito questionamento ou muita vulnerabilidade e insegurança no grupo. Então eu diria isso. Então, e eu acho que assim, a gente também tem que... se você conhece o que a gente está fazendo lá com o Dunamis e com a Monte Sião, cara, a gente ama o mover do Espírito Santo, a gente acredita nos dons, a gente valoriza o profético, a gente acredita no ministério de libertação, a gente sabe da necessidade de cura interior, a gente sabe de todas essas coisas. Só que quando se diz respeito à liderança, eu tento ser o mais pragmático possível, até às vezes um pouco até corporativo demais. E aí, você indica fazer o que na prática, na questão de liderança? Para fazer autoanálise? Não, para resolver. A autoanálise você fez, mas como avançar? Tá, então você tem... Então eu vou usar o que eu falei do SWOT, né? Certo. Então você tem a tua fortaleza, tua fraqueza, tua oportunidade e ameaça. Se você faz isso extremamente honesto, cara, eu vou ser brutalmente sincero comigo mesmo. Eu cheguei aqui a essa receita, esse diagnóstico. Daí eu falaria, cara, eu tenho que começar também a analisar como que eu vou maximizar minha fortaleza. O que eu tenho que fazer para fazer isso? É coaching? É terapia? É treinamento? Eu tenho que investir em uma conferência? Eu tenho que fazer um MBA? Eu tenho que fazer um mestrado? O que eu tenho que terminar a faculdade? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender outro idioma? Eu tenho que pegar o meu dinheiro e investir num sabático com a minha família por 6 meses para um outro lugar onde eu consiga me isolar, aprender? Eu diria que eu faria nisso tudo. Eu faria um diagnóstico e depois eu faria um plano de ação. Como que eu maximizo as minhas fortalezas? Como que eu consigo neutralizar minhas fraquezas? Como que eu vou maximizar minhas oportunidades? E como que eu vou me blindar das minhas ameaças? Então eu faria um plano... Mas você não vai ter um plano de ação assim, apurado se você não fizer uma análise extremamente honesta. O que eu mais admiro no seu ministério é a questão que você flui no espírito, flui nos dons, acredita tudo nisso, mas eu vejo nitidamente o seu treinamento, sua capacitação em ferramentas naturais para a sua liderança. Eu acho, sabe o que eu acho? Me lembra o teu nome? Alexandre, sabe o que eu acho? Eu acho assim que a gente, latino, a gente é muito emoção. Sim. Certo? Então a gente que nem, eu vou dar um exemplo. Semana passada, Corey Russell, que é um dos líderes do IHOP, ele fez um negócio, cara, que assim, eu nunca vi ninguém fazer esse negócio. A gente tava num momento, num culto, cara, que o Espírito Santo tava se movendo, cara. Mas aquela coisa lá que nego tava quase ficando de pé na cadeira e pulando, dando mortal, sabe? Aqueles cultos assim. Ele mandou todo mundo ficar quieto, velho. A minha irmã faz muito disso. Mas ele trouxe uma explicação que minha irmã não traz. Ele falou, para. Isso aí é uma expressão cultural. Vai mais fundo no espírito, não na tua cultura. Porque o brasileiro, velho, você pula que nem um doido na arquibancada do estádio. Você pula que nem um doido no sofá assistindo teu time jogar, não é verdade? Você tá vibrando no louvor, você tá vibrando lá no pagode. Você vibra em qualquer lugar, cara. Fala a verdade. Você tá falando, não vai ter golpe, ou vai ter golpe, ou Lula na cadeia hoje. Você tá na rua, você tá protestando. Tudo que você faz...
É uma expressão cultural, cara. Então, a questão do brasileiro, ele é muito emotivo. O latino em si. Você vai para Colômbia, é isso. No Peru, é isso. Então, quer dizer, então a gente, às vezes a gente confunde muita... Então ele falou assim, para de berrar, para de pular, vai fundo dentro de você para Deus depositar algo no teu espírito. Falei, caraca, velho, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu vou começar a usar isso. Então, e eu comecei a ver pessoas tendo encontros com o Espírito Santo de uma maneira não cultural. Então, o que eu falei? A questão cultural, ela é ruim? Não. Ela é boa? Ela é cultura. O japonês tem uma cultura, o italiano tem uma cultura, o brasileiro tem uma cultura, o sul-africano tem uma cultura. Cada um tem sua cultura. Agora, ele está falando assim, ó, a questão do reino do Espírito, ela é além da cultura, é a cultura dos céus. É a cultura do reino dos céus, entendeu? Então ele está falando assim, ó, vai e entra em contato lá, além da tua latinidade, se é que existe essa palavra, além da tua brasilidade, vai lá. Então, voltando para esse assunto, eu acho que pela minha questão, por ser educado com anglo-saxões, americanos, que são extremamente frios, onde eu vi pessoas que nem o Randy Clark me treinar, ele falava assim, ó, vai ter um mover do Espírito Santo agora, vem Espírito Santo. E o pau quebrava, e ele, mais Deus. Era isso, eu falei, Randy, cara. E daí ele voltava pro quarto do hotel e falava assim, Theo, hoje Deus se moveu, boa noite. Cara, é só isso, cara. Você já teve numa reunião do Randy Clark? Ele fala assim, more Lord. É só isso, cara. Então, quer dizer, aí você vê que a questão é espiritual mesmo. Não é o cara vindo com a banda, vem, depois o cara faz frase de efeito de Bill Johnson, vem, depois o cara... Você entendeu o que eu tô falando? O cara tem todos os macetes. Não é, cara, é unção pura, velho. O Randy é aquele cara que ele vai no interruptor e liga o Espírito Santo. Pum, acabou. E o pau quebra. Então, o que eu comecei a ver? A questão de ser pragmático. E no processo todo, eu vou dar só um exemplo do Randy, que eu passei uns 6, 7 meses com ele, viajando e fui aprendendo. Uma das coisas que eu via com o Randy é assim, ele viu o mover do Espírito Santo, só que ele falava assim, como que eu posso aumentar a minha efetividade? Ele via que nem um empresário. Então ele falava assim, ó, eu estou indo para um culto, eu quero aumentar minha eficiência. É que nem um empresário, eu quero despender de pouca energia ter muito mais resultado. Como que eu tenho que fazer isso? É sistema de filas? É sistema de apelo? É sistema de transferência de unção numa equipe treinada? É um sistema... Então eu falo assim, eu vou trazer a base bíblica, daí eu vou fazer então as filas de ministrações e depois terminava, ele vinha com um caderninho. Quanto você curou? Tal. Quanto você curou? Tal. Quanto você curou? Tal. Quanto você curou? Era assim, cara. E hoje, se você for na Global, lá na Global Awakening, que é o ministério dele, lá em Pensilvânia, ele vai ter um arquivo de todas as reuniões que ele já viu no Brasil. Ele vem no Brasil, em média, 5 vezes por ano, nos últimos 15 anos. Cada viagem que ele vem para o Brasil, ele prega no mínimo em 10 cultos. Ele vai ter todas as estatísticas. Então, eu comecei a trabalhar com inteligência. Então, quer dizer, e a coisa que alguém vai falar, isso é carnal, não, isso não é espiritual. Não, é espiritual. Você quer aumentar a tua eficiência. Então, eu sei quantos pockets eu tenho, eu sei o que dá certo, eu sei o que dá errado. O que você tem hoje? Você não estudou? Usa o teu estudo em prol da missão. Você tem carisma? Usa o teu carisma em prol da missão. Você tem talento? Quem que você tem de RH hoje na tua equipe? Você tem um cara que é sinistro tocando. Tem que usar. O cara é sinistro para tirar oferta. Tem que usar. O cara é demais para fazer network. Tem que usar esse cara. Outra coisa, eu vou falar assim também até para a questão, nem tão só nessa questão de ser intencional e pragmático de estratégia, mas a mentalidade de falar, olha, eu não vou trazer alguém que não fala a mesma teologia ou a mesma linha que eu. Então, quem é pastor de jovens aqui? Levanta a mão. Tá. Eu sei que vocês não são assim, mas a maioria do Brasil monta congresso de jovens para quem consegue vender bilheteria. Faz sentido? Eu sei disso porque antigamente eu nunca vendia bilheteria. Hoje, pelo jeito, eles estão falando que eu estou vendendo bilheteria. Então, eles falam assim, Theo, onde quer você comigo? Só que eles puseram um cara para pregar na sessão da manhã, eu estou pregando na sessão da tarde, um cara que fala totalmente o oposto do que eu estou falando. Eles estão pondo uma pessoa para fazer o louvor antes de mim, que é uma pessoa que vai atrair gente e não flui na mesma unção que eu fluo. E daí eu vejo que na hora que termina a administração, eles falam, Theo, muito obrigado. Eles me honram até com finanças, com uma oferta, pum, mas eles não querem saber a tua mensagem. Faz sentido?
Se o cara realmente está me trazendo por aquilo que eu estou carregando, ele está na mesa de jantar, depois fala assim, Theo, e aí, como que você faz isso? A gente vai trocar figurinha. E se eu tenho afinidade com ele, eu também vou trocar. E você, como que você faz isso? A gente vai trocar figurinha. Faz sentido? Agora, daí senão é só contratar. Ó, você faz um show, aqui está o show, pá, vaza, beleza, você, honrei meu compromisso e vazei. Então, hoje você tem uma cultura de ministério de jovens no Brasil que é isso. E quanto mais você faz isso, mais refém você se torna disso. Então você não tem uma linha teológica, você não tem uma linha ideológica, você não tem uma linha de, ó, isso aqui é a minha visão, você não tem estratégia quando você monta conferência, você não tem estratégia quando você monta culto, você não tem estratégia quando você faz reunião de liderança, quando você faz, vamos reunir nossos líderes aqui, é quando você está frustrado, é para você catar e o pau vai comer hoje na reunião, ou senão, galera, vamos ficar aqui no Shaba. E é bom você ter Shaba. O que é Shaba? É tipo você ficar na presença, bêbado no espírito, mas isso é bom. Só que você tem que chegar num momento, você tem que trazer estratégia, você tem que trazer capacitação. Depois você começa a falar pro cara, vamos buscar mais a Deus. Vamos buscar mais a Deus. Só que chega uma hora, cara, se você não afiar a tua cabeça, você pode ser o cara mais ungido. Você não vai construir nada. Faz sentido? E, quer dizer, os caras que conseguem construir sem ferramenta na cabeça é 1 em 1 milhão. São um fenômeno, não é todo mundo que vai ser isso. Então a gente pega aquela coisa que é excepcional e a gente põe como padrão. Todo mundo vai ficar orando em línguas, né? Cara, a gente ora em línguas pra caramba, a gente jejua pra caramba, a gente faz soul, a gente se deita na presença de Deus no carpete e fica lá, na presença, rindo, bebendo no espírito. Só que chega uma hora que eu tenho que falar pros caras, vamos lá, ferramenta, 5 passos para você levantar o teu próximo líder. Passo número 1, passo número 2, repita para mim, como que é? O primeiro passo. Eu tenho que dar ferramenta, eu tenho que dar recurso para o meu líder e não só falar, você precisa de mais unção, você precisa de mais unção. Respondi a tua pergunta? Tá. Tá bom. A maldição da confiança, vou terminar com isso, essa parte. A maldição da confiança. Eu fui vítima dessa maldição, o Dunamis foi vítima dessa maldição. Há 3 anos atrás a gente estava tão confiante no que a gente estava fazendo, com tanto embalo, que a gente pensou, caraca, esse negócio aqui ninguém para, vai embora. A gente achou a receita e vai embora. Quando você tem tanto sucesso, você é muito mais tentado a ter tanta confiança que você para de evoluir. Faz sentido? Eu vou dar um exemplo de futebol. É o centro de treinamento de Cotia, de São Paulo. Sabe o que é? Existe CT melhor do que do Cotia? Não existe. Mas quem que está produzindo os melhores craques hoje? É o terrão do Corinthians e o do Santos. Você entendeu? Não, eu estou sendo bem sincero. Então, cara, a gente tem que assumir, a gente tem que ser realista, né? Então, daí você pergunta pro Muricy, o Muricy falava assim, cara, a minha maior dificuldade é motivar o jogador de São Paulo. Porque eu falo assim para os caras, vocês não estão percebendo? Vocês estão com o salário em dia. Olha os alojamentos. Olha a alimentação que você recebe aqui. Você tem barbeiro aqui dentro, cara. Você tem dentista aqui dentro, cara. Você tem que correr. Só que, assim, só que a questão é, você tem outros clubes que o cara fala assim, meu irmão, se eu não correr, eu não saio desse lugar que é o inferno. Corinthians. Então o cara dá o sangue no campo, velho. Entendeu? Hã? Sabedoria. Mas vocês estão entendendo o princípio por trás? Então o que é o princípio? Quando você começa a achar uma receita, que você começa a falar assim, cara, a igreja está crescendo, os discípulos estão sendo formados, cara, a gente está ganhando mais vidas para Jesus, a gente está abrindo mais igrejas, a tendência é você falar assim, cara, a gente vai acomodar. Você pode falar o que você quiser, a tendência da natureza humana é se acomodar. E você vai ter que ser extremamente intencional e se cercar de pessoas para falar assim, ó, não me deixe ficar na minha zona de conforto. Não me deixe ficar na minha zona de conforto. Eu preciso continuar evoluindo. E como que é uma das maneiras que eu faço isso? Eu tento sempre andar com pessoas que fazem mais do que eu. Quando eu estou sentindo que eu estou sendo bem sucedido, eu ando um pouquinho com outras pessoas que eu fico pensando, cara, não estou fazendo nada. Faz sentido? Ontem mesmo, eu falei aqui do Isaías, né? Estava conversando e daí no telefone a gente acabou já marcando. Eu falei, Isaías, marca aí um outro almoço aí, eu, você e o pastor Eibe, cara. Porque o pastor Eibe, cara, é um cara que quando ele começa a falar o que ele está fazendo no ministério, pro reino, eu me sinto um lixo. Falo, cara, eu não estou fazendo nada comparando com esse cara, velho. Olha o que esse cara está fazendo. Daí eu saio da reunião, não com uma baixa autoestima, mas eu saio com sangue nos olhos. Caraca, vamos embora, vamos fazer mais, dá para fazer mais. Faz sentido? Você tem que ter pessoas na tua vida assim.
que estão te instigando, que estão te afiando. Faz sentido? Então, é isso. E com isso, eu tenho só uma outra coisa. Como que a gente está de tempo? Vai indo? Tá. Só vai até onde quiser, depois a gente... Tá bom. Eu vou falar sobre uma ferramenta que eu uso, tá? Chamada Rio da Cultura. E é como que eu estou começando a entender. No meio do crescimento, se você está com uma organização que está crescendo bastante, você vai começar a chegar a uma conclusão que não tem como você manter. Então, tá bom. Volta. Atenção constante do líder. Quantidade e qualidade. Tá? Essa é a atenção do líder. A quantidade e qualidade. Então, o que a gente está brigando para tentar entender? Como que eu aumento a minha quantidade sem eu abaixar a minha qualidade? Você tem uma igreja com muito mover do Espírito Santo, com muita presença, que é uma igreja pequena, é louvável? Sim. Mas você que está liderando uma organização grande, você vai falar, também é menor. Dá para fazer uma coisa com muito mais controle de qualidade porque é menor. Concorda comigo? Agora, você que está fazendo uma coisa que é de qualidade e que é pequena e tem uma veia de construção dentro de você, uma veia apostólica, que no mundo corporativo a gente falaria de empreendedorismo, você inevitavelmente vai crescer a igreja. Faz sentido? Agora, gente, eu vou falar sobre alguns números aqui só para dar um contexto, não é para eu me vangloriar de nada, tudo bem, galera? Até porque eu sei que tem gente aqui que tem 20, 30 vezes mais a igreja maior do que a minha, mas, enfim, é só para vocês entenderem um pouco do meu raciocínio. Então, eu assumi uma igreja com 400 membros, eu assumi essa igreja em 2013. Quando a gente chegou no ponto onde eu assumi, depois de 12 meses, foi de 400 para 800, tá? 12 meses depois, de 800 para 1.600. 12 meses depois, que seria agora, há 4 meses atrás, bateu uma meta de 3.000 no final de semana. Tá. Então, hoje, eu estou liderando uma organização com 3.000 e eu estou olhando para aquilo e estou falando assim, cara, eu quero puxar o freio. E as pessoas falam assim, não, temos que ir. E eu estou assim, tipo, cara, mas olha, a qualidade não é a mesma. Você lembra em 2014 como que eram nossas reuniões? É a minha atenção, estou sendo bem vulnerável com você. Eu vejo hoje a Monte Sião crescendo. Eu fico vendo, cara, não... De vez em quando eu vejo aqueles relances, aquelas expressões, cara, é isso. Esse nível de presença a gente tem que ter isso. Só que depois eu começo a falar assim, só que também se eu começar a centrar tudo em volta disso, o crescimento para. Como que eu faço? Eu não tenho a resposta, para ser bem sincero. Mas eu comecei a entender uma maneira que me ajuda, e pelo menos está dando certo até agora, que é, eu não posso depender tanto de sistema para pastorear. Vou voltar. Eu dependo de sistema para pastorear, mas eu tenho que criar uma cultura muito forte. Então, é um ensinamento chamado, que eu chamo de o Rio da Cultura, que eu peguei do Michael Brodor, do Jesus Culture. Que é o seguinte, eu ia desenhar isso na lousa, mas eu vou descrevendo e você desenha no teu papel, tudo bem? Imagina um rio, tá? O rio é cultura. Então, quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de rio. Então, quanto mais forte for a correnteza do rio, mais forte é a tua cultura. Eu julgo que na nossa igreja a cultura é forte. Por quê? Como que eu vou usar isso na comparação do rio? Quando você pula num rio que tem correnteza forte, você pode ser o cara mais forte, preparo físico mais alto. Se você tentar remar contra a correnteza, eventualmente você vai ter cãibra nos braços e depois a correnteza vai te levar. Concorda comigo? Eu quero criar uma cultura tão forte na minha igreja, ou na minha organização, ou na minha empresa, seja o que for, que a pessoa que vem querendo remar contra a maré, eu não vou me estressar e ter que despender de monitores ou de soldados para falar, vai lá com o cara lá, faz o discipulado lá com ele. Eu quero criar uma cultura tão forte que eu falo assim, deixa remar. Daqui a pouco o cara vai ficar com câmera no braço e ele vem com a gente. Faz sentido? Então eu vou usar um exemplo clássico. Daquele cara que entrou na igreja na maldade para pegar as meninas da nossa igreja. Daí os caras falam assim, Theo, fica de olho lá naquele fulano lá, aquele cara lá tá na maldade. Eu falei, não, deixa. Eu confio na cultura. Se eu fiz bem minha lição de casa, as meninas da nossa igreja,
elas têm santidade. Se eu fiz bem a lição de casa, as meninas da minha igreja estão atrás da presença de Deus. Ele vai ficar constrangido. Ele tenta com uma, tenta com outra, O que é isso? Ele tentando rimar. Pô, mas sempre deu certo isso na balada. Mas aqui você está num rio. Esse rio é forte. Eu estou dando só um exemplo, tá bom? Então, daí o cara tenta. De repente, 3, 4 meses ele tentando, você vê o cara no altar chorando, falou, cara, é isso, eu quero isso pra mim. O que eu tô vendo? Ele acabou de se render à cultura. Foi levado pela correnteza. Faz sentido? Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer o rio, tipo, cara, uma correnteza muito forte. Tá? Se eu sei que eu tenho uma correnteza que é muito forte, eu consigo ver crescimento e eu consigo ver qualidade. E eu não sei se isso vai dar certo quando a nossa igreja tiver 10 mil. Nem sei se a nossa igreja vai um dia chegar a 10 mil. Mas enfim. Entendeu? Eu não sei. Até agora está dando certo. Óbvio, temos desafios, mas está dando certo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar cultura. Eu não quero criar sistemas e falar para o cara, isso aqui é teu job description, você tem que fazer essa descrição, essa tua tabelinha, teu checklist, vai lá e faz, implementa lá na tua célula e bate o martelo e fechou. Não, você tem que criar a cultura no teu grupo pequeno. Então, quer dizer, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não. Em vez de você fazer isso dessa maneira, cria cultura. Cria cultura que o cara cai lá para dentro e fala assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero. Então, isso que seria o desafio de uma boa liderança que vai construir cultura. Faz sentido? Tá, então isso funciona no ministério. Então, só para você ter uma noção, a nossa igreja não é uma igreja em células, é uma igreja com células. Tá? Nós chamamos de células. Eu sei que a maioria... Quantos aqui pastoreiam ou são parte de uma igreja em célula? Levanta a mão. Em célula, tá bom. Abaixa. Quantos aqui estão em igreja com célula? Levanta a mão. Tá bom. Então, no meu caso, que nós somos uma igreja com célula, nossa igreja está em cima de um tripé. São áreas executivas, são departamentos, onde eu tenho, a maior parte são voluntários, pessoas que estão entrando para fazer voluntariado. Temos os links, que são os nossos grupos pequenos ou nossas células. E também nós temos os nossos ministérios, que são o Ministério de Intercessão, Ministério de Louvor e Adoração e assim por diante. Tudo bem? Então... Não é meu celular. Então, daí... O que a gente tem que começar a entender, o que você... Foi? Não, beleza. Então você enxerga dessa maneira. Eu quero criar o rio da cultura nas minhas áreas executivas. O que seriam as áreas executivas? O pessoal da equipe do som, equipe do vídeo, a equipe da portaria, a equipe do estacionamento, são minhas áreas executivas, tá? Nos meus ministérios, pessoal da cura e libertação, pessoal do Ministério de Louvor, Ministério de Alcance que nós temos, que é de justiça social e de evangelismo nas ruas. E também os meus líderes de células ou meus líderes de links. Então, eu estou pensando, cara, será que a cultura está forte nos 3 âmbitos? Esse é o meu medidor, é o meu mensurável. Enfim, como que eu crio, então, a pergunta aí de $1 milhão? Como que eu faço a cultura ficar forte? Como que eu faço a cultura ficar forte? Se você tem um corpo de água sem margem, você tem o quê? Um pântano. Concorda comigo? Um pântano. Então... O que é cultura? É água. Só que eu tenho que criar margem. O momento que eu tiro a água de um pântano e boto margem, ela se torna um rio. Quanto mais íngreme e definido são as margens, mais correnteza tem o rio. Faz sentido? Então eu estou usando, vamos usar aqui a questão de um ângulo. Então você tem um ângulo aqui de 180. Tá? Acompanha aqui meu braço. Daí, se você tem um ângulo de 90 graus, você está aqui assim, tá? Faz sentido? 45 graus. Então, eu estou pensando aqui, Deus, eu quero pegar de 180 graus e quero levar para 90 graus. As margens. Então, eu tenho que levantar aqui. Aqui não é pântano, mas a correnteza não é forte. Concorda comigo? Aqui a correnteza já começa a ficar um pouquinho mais forte. Não é mais pântano. Mas aqui, meu irmão, o negócio está rápido. A correnteza está rápida. Faz sentido? Porque eu estou canalizando, eu estou focado. Tá? Então... A pergunta é, tá bom, então se eu sei que eu tenho que ter as margens definidas, eu começo a dividir as margens em 2 categorias. Eu tenho a minha margem da direita e eu tenho a minha margem da esquerda. A minha margem da direita, você está desenhando aí? Você tem que desenhar aí as margens e o rio. Tá, aguazinha. Se eu tivesse aqui uma lousa, eu falaria a água, as margens. Tá bom? O rio é a cultura. A minha margem da direita seria a minha margem do confronto.
A minha margem da esquerda seria a minha margem do conforto. Como que você cria uma cultura? Primeiro, eu meio que estou assumindo que você já tem isso. Teu sistema de valor. Os seus valores. Isso aqui é o que é importante para mim, para a nossa igreja, para o nosso ministério, é o sistema de valores. Nós temos 7 valores. Eu vou compartilhar isso para vocês, que acho que talvez ajuda. Pode ser? Amém. Tá bom? Então eu vou te dar 7 valores da Monte Sião. Então, um dos valores da Monte Sião, e não estão necessariamente nessa ordem, tá? Mas um dos valores da Monte Sião é tudo que a gente faz é a Bíblia, é biblicamente embasado. Então a gente quer ser teologicamente são, a gente quer ter uma doutrina saudável. Então isso aí é um dos valores da Monte Sião. Então, biblicamente embasado é um dos valores. O segundo, nós temos 7 valores. O segundo valor é discipulado. Nós queremos formar discípulos. Nós queremos que discipulado venha a ser um estilo de vida. Então, tudo que está acontecendo tem que gerar discípulo. Tem que estar um ambiente. Como que você gera discípulo? Óbvio, eu sei que vocês estão em células, é uma coisa que vocês são especialistas, mas de uma maneira diferente de falar, ou como eu falo, como que eu gero discípulo? Eu tenho que criar um ambiente de aprendizado. Eu, como um apóstolo, líder apostólico, eu tenho que criar um ambiente de aprendizado. Se tiver um ambiente de aprendizado, se o ambiente é de aprendizado e tem uma cultura saudável, naturalmente vai ter discípulos. Obviamente a gente vai ser intencional com células, com líder de célula, escola de líderes, assim por diante, a gente sabe disso. Mas ambiente de aprendizado. Então, segundo ponto aqui seria biblicamente embasado, que nem eu falei, não está na ordem, tá? Discipulado. Terceiro, sobrenatural. A gente zela pela manifestação do poder do Espírito Santo lá na nossa igreja. Então, eu quero abrir espaço no culto para isso. Então, que nem, por exemplo, quando eu faço a liturgia do culto, que normalmente sou eu que faço, agora estou delegando para um outro pastor fazer, mas normalmente eu delegava. Eu deixava com a líder de louvor de adoração, que é a minha irmã, ela escalava. Quem que é de domingo? Ah, é o ciclano, é o Deltrano, a fulana. Tá, beleza, então faz louvor. Depois do louvor, a gente tem a oferta. Quem que vai fazer a oferta? Tá, beleza. Depois da oferta, tem alguns avisos, visitantes, tá, beleza. Daí quem que vai fazer a palavra? Ah, o ciclano, tá bom. Antes da palavra, eu ponho um espaço de sobrenatural. São 15 minutos ou 10 minutos. E eu falo pro cara que vai pregar, meu irmão, é bom você se mover na palavra de conhecimento. É bom alguém ficar curado hoje. Eu ponho pressão mesmo, cara. Você vai ter que curar alguém hoje. Por que eu ponho pressão para o cara pregar teologia sã e doutrina boa e não vou pôr para o cara fluir no Espírito? Se eu estou falando que eu quero poder e palavra, eu tenho que fazer isso na minha prática também. Faz sentido? No meu praxis tem que ser de acordo com a minha teoria. Então a minha teoria é poder e palavra. Então eu tenho 15 minutos, eu falo para o cara, faz o pau quebrar aí, velho. Alguma coisa aí. Se precisar da banda, tá aí. Se você quiser jejuar, jejua a semana inteira. Mas vai palavra de conhecimento, vai profecia, vai cura, vai libertação, faz alguma coisa, tem que ser sobrenatural. Então você tem 10, 15 minutos para fazer isso. Então a gente inclui na dieta. Então isso faz parte. Uma das coisas que eu faço é, toda reunião de liderança eu tenho que ter um espaço para isso. Então eu faço, faz aí grupo de 3. A gente vai orar um pelo outro. Então, número 1, você ora, número 2 e 3 concorda. Número 2, você ora 1, 3 concorda. Número 3, ora... Depois que a gente fez uns 3 ciclos de intercessão, de oração pela igreja, eu falo, agora, número 1, você vai receber a profecia do 2 e 3. E o 2 e 3 vão vir com a ministração profética ou transferência de alguma coisa no sobrenatural. Faz sentido? Daí eu faço todo aquele ciclo, em vez de fazer só de oração, eu faço de transferência sobrenatural. De algo, de uma carga, de uma unção. E daí é quando o nego começa a cair debaixo da unção, ficar bêbado, rola, daí eu falo, beleza, cafezinho, se você quiser ficar aí rolando no chão, fica rolando, a gente volta daqui 20 minutos. E a gente tem que tratar isso com naturalidade, porque eu sou a favor de você viver o sobrenatural de maneira natural. Faz sentido? Então, da mesma maneira que você trata de naturalidade, o estudo bíblico trata de naturalidade e mover do espírito. Faz isso ser parte da cultura. Então, sobrenatural. O quarto valor aí, que também, eu estou só pegando aqui do jeito que está vindo, é liderança. Eu quero formar líderes fortes, tá? Então, constantemente, um foco em liderança. Eu quero formar líderes, e líderes que não são só líderes dentro da igreja, são líderes para a sociedade. Então, que nem, a gente tem como eu diria, a gente tem um tema lá no nosso grupo de jovens, do Ministério de Jovens. Todo mundo, nós não seremos a geração do nem-nem. Qual que é a geração do nem-nem? Nem estuda, nem trabalha. Isso não vai ser aceitável, não é aceitável no nosso meio. Ou você estuda, ou você trabalha, ou você faz os dois.
Então, um dos pré-requisitos para o cara também ser líder na Monte Sião é, o que você faz no mundo secular? Ser exemplar lá? Não que você tem que ser o dono de uma empresa nem nada, mas ser um bom aluno, ser exemplar lá, porque a gente está formando para fora também. A igreja tem que entrar na sociedade. Faz sentido o que eu estou falando? Então, isso é um medidor também para pegar a posição de liderança na igreja. Então, a questão de liderança. Outro ponto, intimidade com Deus. Então, é o estilo de vida. A maneira como a gente tem estruturado o governo da nossa igreja é o seguinte: eu sou pastor sênior, eu sou o visionário da igreja, mas eu submeto as minhas direções para um conselho. O conselho é composto de 4 pessoas mais velhas. Uma dessas pessoas é a minha mãe, a fundadora da igreja, e tem outros 2 pastores, um deles o Michael Brodor, e um presbítero que também está lá desde o início da igreja. Então, esses 4, eles têm poder de veto sobre minha decisão. A gente acredita em autoridade limitada. Como eu tenho que ter algum lugar que eu tenho poder de limite. Então, decisões até 40 mil reais eu tenho autonomia. Passou de 40 mil reais eu tenho que ter aprovação. Tá? Então, isso é uma questão. Eu vou ser cobrado deles primordialmente em 3 questões: a minha vida moral, as minhas decisões financeiras ou saúde financeira da igreja e a minha teologia, se eu estou pregando doutrinação. No momento que eu começo a pregar heresia e 2 deles têm PhD em teologia, os caras me freiam. Faz sentido? Tá. Então, isso aqui é a estrutura de governo. É o conselho, o pastor sênior, e daí eu tenho meu presbitério. No meu presbitério eu tenho pastores e pessoas que não são pastores ainda, mas que estão liderando ministérios. Esse povo é um grupo de 20 hoje. 19, tá? O presbitério. Então, eu tenho pastor de crianças lá, pastor de louvor e adoração, pastor de jovens, pastor de adolescentes. Eu tenho o pastor que cuida da parte de discipulado dos grupos pequenos. Então, eu tenho os departamentos diferentes, a gente fala de ministério, né? Representados. Eu faço a escala da liturgia do culto com eles. Então, eu pergunto, quem cuida do louvor lá é a Zoe. Zoe, quem que faz o louvor hoje? Domingo que vem? Fulano, tá, beleza. Próximo. E, às vezes, quando eu tô pregando, eu faço. E, muitas vezes, quando eu acho que está muito centralizado em mim, eu delego essa parte. E eu falo, fulano de tal, o pastor de jovens. Às vezes é importante, assim, que nem, por exemplo, eu estava tendo um problema com o pastor ele não é ordenado pastor, ele está no processo de ordenação. O líder de adolescentes da nossa igreja, que é um cara que faz um trabalho fenomenal. Mas eu comecei a ver que tinha muito questionamento dos pais com ele. Então, eu sabia que esse cara flui bem no sobrenatural. Então eu falei assim, cara, eu vou botar você aqui, ó, e eu quero que você arregaça, velho. Te dá um microfone, cara, é quem é aquele? Eu vou driblar o time inteiro, mas você marca o gol. Eu vou tocar pra você vai, faz o teu. E daí eu dava o microfone, e daí eu falava, agora vai, cara, é a palavra de conhecimento, pá, nego curado, você recebe agora, o Espírito Santo tá te tocando agora, pá, entendeu? E daí isso, diante da congregação, os caras estão falando, caramba, o meu filho de 14 anos tá sendo liderado por esse menino. Na minha cabeça ele é um moleque, mas olha a unção que ele tá fluindo. Automaticamente eu tô ajudando ele para se estabelecer perante os pais dos filhos. Faz sentido? Tá, então é isso, beleza. Vamos continuar, estou quase terminando, pessoal. Vamos lá. Intimidade com Deus. Então, a ideia é assim, todo mundo é um adorador. Então, a ideia da nossa igreja, como a gente foi entendendo do Senhor, da nossa característica é, cara, todo mundo escuta a voz de Deus. Não quer dizer que vai ser uma anarquia, porque um fala que Deus falou isso, outro falou aquilo. A gente tem uma hierarquia, tem um governo, mas a gente quer realmente tirar essa coisa, esse clericalismo, que já a gente meio que herdou da igreja católica, que o padre que é a voz de Deus, que muitas vezes está sendo transferido para dentro da igreja evangélica, o apóstolo, o bispo, o pastor, ele que é a voz de Deus, eu não vou ouvir, pastor, faço faculdade de engenharia ou de medicina, pastor, eu caso com a Cláudia ou com a Maria. Esse tipo de coisa, assim, cara, você vai ter que buscar do Espírito Santo. Eu posso estar junto com você, mas você vai ter que entrar no jejum, você vai ter que entrar na oração, você vai ter que entrar na palavra, eu vou te acompanhar, mas você vai ter que ter um senso de propriedade na decisão, uma vez que a gente chega numa decisão, você vai fazer faculdade tal, você vai fazer missões em tal país, e assim por diante. Então, tem tudo a ver com uma cultura de intimidade com Deus, de adoração. Então, a gente tenta, a questão de, que nem, por exemplo, tem uma igreja no nosso bairro, que é uma igreja extremamente estruturada, bem grande, é uma igreja assim que é de uma denominação histórica que não crê que os dons operam nos dias de hoje, mas é uma igreja assim muito eficiente, tá? Então, o louvor e adoração lá dura, você pensa que eu estou brincando, mas é verdade, cravados
23 minutos. 23 minutos. Tá? Então, quer dizer, para mim, eu não sei para você, mas para mim isso é muito pouco. Então, o que eu falo para o nosso Ministério de Louvor e Adoração? No mínimo 50 minutos. Por quê? Com 50 minutos, você já conseguiu tirar todo mundo da zona de conforto. A igreja inteira já está cansada. E é aí que você fala, vamos embora, vem mais, vem mais. Você está esticando todo mundo. Então, que nem eu falo, é que nem se fosse uma academia espiritual. É aquele momento que você está malhando, que você está começando a sentir, caraca, está queimando. É aí que teu músculo está realmente tendo evolução, está começando, vai crescer através desse estresse desse lugar. Então, a ideia, quando a gente fala de adoração, é tipo, vamos levar a igreja para um lugar profundo. Não vamos, tipo, 23 minutos, o cara ele ainda tá curtindo o som. Ele passou primeiro a música olhando o baterista. Depois ele ficou curtindo, a segunda música ele curtiu a letra. A terceira música, o cara, que da hora esse clima. Agora os avisos. Ele não conseguiu ser esticado espiritualmente. Faz sentido? Então, eu entendi isso depois de um ano que eu passei morando, um ano sabático na Bethel Church, lá em Reading, que a gente ficou, eu e minha esposa, a gente casou e ficou um ano fora do Brasil. E quando eu não exercia nenhuma liderança, a direção minha era literalmente de descansar. Inclusive eles ligaram lá para os pastores e falaram, o Theo está proibido de fazer qualquer coisa, então não dá nada para ele fazer. Então eu só ia para o culto. E cara, e quando você é pastor e você está liderando, poucas vezes você realmente pega uma sessão inteira de louvor e adoração, de cabo a rabo, que está realmente engajado lá. Você está preocupado com aquele negócio, você tem que delegar o cara de lá, depois você está pensando, você tem momentos, você está uma canção na presença, depois você tem que resolver outra coisa. Cara, eu passei um ano onde eu ficava lá, do começo ao fim. E lá na Bethel, as sessões de louvor e adoração davam de 1h10 a 1h15. Antes do Bill já entrar para pregar. Então, cara, eu comecei a ver que, tipo, você já voltou para a academia e você começou a perceber que você estava mais fora de forma do que você imaginava? Sabe o que eu estou falando? Eu comecei a ver que depois de 30 minutos, 35 minutos, eu já estava, tipo, estava desengajado já. Falei, cara, isso está errado, cara. Como que eu não consigo ficar locked in, focado na presença e adoração 1h15? Para o que eu represento de liderança, isso aqui tinha que ser baba. Faz sentido? Para um atleta, como que o cara não consegue correr 10 km na esteira? Eu fiz essa demanda em mim. E daí eu comecei todo domingo, eu ia lá com minha esposa e falava assim, cara, eu vou ficar conectado do começo ao final. Daí eu comecei a ver, cara, que o tempo começou a passar mais rápido. E eu comecei a experimentar que isso estava esticando minha intimidade de adoração, de conectividade com Deus, de escutar a voz de Deus. Chegava na hora da palavra, eu absorvia mais fácil, mais rápido. Então eu falei, olha, na nossa realidade de São Paulo, não dava pra gente fazer 1h15, 1h10. Mas, por exemplo, é onde estou dividindo um desafio meu. O que eu fazia antigamente? Eu terminava de pregar, eu descia e ficava lá. Quando eu tinha 2 cultos, eu tinha gás para ficar lá. Eu ficava lá 30 minutos, abraçava, conversava, orava, ministrava, ficava lá com o pessoal. Só que vocês sabem, pastor, isso aí cansa às vezes mais do que você pregar. Então, eu não conseguia chegar. Depois foi para 3 cultos. Eu comecei a sentir isso já no 3º culto. Teve uma época, por conta da limitação do nosso espaço, a gente estava rodando 5 cultos. Hoje a gente está rodando 4 cultos em 2 campos diferentes. E graças a Deus o nosso 2º campus cabe muita gente, então eu não acho que a gente vai adicionar um culto tão rápido. Então, mas eu sinto já hoje com 4 cultos, assim, eu ponho na minha cabeça e é meu acordo que eu fiz com o presbitério. Eu vou descer do púlpito para ficar com o povo em 2 cultos. Mas outros 2 cultos eu vou terminar e eu vou vazar para minha sala porque eu preciso senão eu não consigo terminar o dia forte. Então chega no 4º culto eu tô podre. E eu não consigo, entendeu? Então, agora, uma coisa que eu faço é, todos os nossos pastores, presbitérios, se eles estão eles, de 4 cultos, eles têm que vir em 3. Então, quando eles estão em 3, eles não podem, terminar o culto, vazar, pega aqui minhas coisas e vou embora. Ele tem que ficar lá na frente, atendendo as pessoas no mínimo 30 minutos. Abraçando, orando, tendo contato com as ovelhas. Para a gente tentar minimizar. Então, quer dizer, todo mundo aqui é de São Paulo ou não? Quem não é de São Paulo, levanta a mão. Ah, bastante. Quem é de São Paulo, levanta a mão. Tá. Metade, eu diria. Tá. Cidade de São Paulo, né? Cidade de São Paulo? Tá. Então, na realidade que a gente está hoje, na cidade de São Paulo, com o trânsito, com toda aquela correria, assim, você tem que maximizar todo
todo o tempo possível. Vocês conhecem um cara chamado Judah Smith? Tá. Então, o Judah Smith, o pai do Judah, morreu de câncer há uns 4 anos atrás. O pai do Judah era muito próximo da nossa igreja, o Wendell. E o Wendell, quando ele vinha na década de 80 para Monte Sião, ele ensinava um negócio chamado 90-second pastoring, que é o quê? É você pastorear em 90 segundos. Então, a gente fazia uns exercícios que era assim, eu não fazia porque eu era criança, mas você faz 90 segundos que você vai suprir uma demanda que já existe, não vai suprir de plenamente, mas é alguma coisa. Então, em 90 segundos, como é que você está? Como é que está o fulano? E você tentar lembrar o nome da pessoa da família. Como está a tua mãe? E como está a tua filha Esther? Ah, é legal. E a faculdade? Como é que está indo? Vocês estão conseguindo conciliar a faculdade com o trabalho? Tá bom. O que eu posso te ajudar hoje, cara? O que eu posso orar por você agora? Em 90 segundos, você conectar, orar com o cara, abraçar o cara, aquilo já é uma coisa que o cara já sai do culto falando: eu sou visto, eu sou conhecido e eu me sinto cuidado. Faz sentido? Então, que nem, eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu tenho amigos meus nos Estados Unidos que eles põem para todo pastor deles: vocês têm que fazer 10 90-second passes, senão você não pode ir embora para casa. Então, o cara não está pregando, o cara que está pregando, ele não faz, mas os caras que terminam, ficam aqui na frente, então você tem, sei lá, 20 pastores, você está falando de 200 atendimentos de 90 segundos relâmpago lá, na hora. Faz sentido? Então, a igreja, querendo ou não, se o cara recebe, a estatística se o cara recebe um 90-second pastoring uma vez por mês, ele já se sente parte da comunidade, ele já se sente engajado, já se minimizou muita crise dentro dele de sentir: eu não sou cuidado, ou estou sendo negligenciado. Faz sentido? Então, são algumas estratégias aí que a gente usa. E eu sei que tem igrejas que são bem mais, assim, já tem uma linha muito forte, e então, assim, às vezes é difícil você incluir isso aí. Mas se tem essa abertura, seria uma delas. Eu terminei os negócios dos valores ou não? Não. Tá, deixa eu falar. O valor eu falei de intimidade com Deus. Esse é o 6º, tá? E o último, de honra, tá? Então, especialmente nossa igreja, deixa eu falar. Eu falei discipulado, falei da a base bíblica, sobrenatural, liderança, excelência. Tá. Excelência. A pessoa pergunta: Theo, o que seria, como que vocês definem excelência, tá? Então, eu defino excelência com algumas outras palavras. Vamos lá. Excelência, a gente tem que ser excelente. Então, tudo que a gente faz tem que ser eficiente. Tudo que a gente faz tem que ser bonito. Tudo que a gente faz, quando a gente fala assim sobre eficiência, beleza e sabedoria. 3. Então, a gente olha para a vida de Salomão, o espírito de excelência de Salomão, e você começa a ver quais são os traços na vida dele. A questão da eficiência dele, da sabedoria e da beleza. Então, a gente tem por ter pessoas que são muito artísticas na nossa liderança, essa questão da estética é uma coisa que o pessoal fala do Dunamis. Pô, o Dunamis faz coisas bonitas. Porque é uma coisa que é um valor pra gente. O pessoal fala assim: é superficial. Não é superficial. Se você vai olhar a visita da rainha de Sabá para Salomão, você começa a enxergar que aquilo que pega, ela fica impressionada. A arquitetura. Eu fico impressionado com a roupa que os teus servos vestem, a maneira como vocês servem comida. Tudo isso faz parte de um espírito de excelência. Você começa a olhar a maneira como Moisés recebe as ordens de como construir o tabernáculo, os utensílios, os detalhes. Então, tem tudo. Depois que eu comecei a ir para Israel, eu comecei a entender um pouco mais a mentalidade dos judeus, do povo judeu. A maneira como Deus for ordenando: é isso, tem que fazer as coisas nos seus devidos lugares. Então, a questão da beleza é uma coisa que a gente fala, a gente não vai permitir que a beleza venha ser deturpada por uma superficialidade, porque foi vítima do sensualismo do mundo. Não, a gente vai resgatar. Beleza é parte do reino de Deus. Faz sentido? Então a gente zela por isso. Obviamente nas suas devidas proporções. A gente não vai também fazer o que não está no nosso alcance, mas o que tiver no nosso alcance a gente quer fazer uma coisa bonita, eficiente, e a gente quer fazer uma coisa sábia. Então, o espírito de excelência. E o último valor que a gente tem é o valor da honra. E por que isso é importante? Porque é o entendimento que hoje eu, como líder, Theo, eu estou numa plataforma que eu não construí. Tá? Então eu estou consciente disso. Eu não construí essa plataforma. Eu estou herdando essa plataforma.
A minha mãe não construiu essa plataforma, ela herdou essa plataforma. Talvez herdou de líderes e do meu avô, que foi missionário. Meu avô não construiu essa plataforma, ele herdou essa plataforma. De quem que ele herdou? De um missionário britânico que evangelizou ele na rua, lá em Tóquio. Aquele missionário britânico, ele não herdou ele não construiu, ele herdou aquilo. Ele herdou de quem? Ele herdou de Barclay Buxton, um missionário britânico que enviou equipes de missionários jovens para o Japão. Barclay Buxton não construiu aquilo, ele herdou de quem? Ele herdou de George Whitefield, que foi parte do metodismo. Então, uma das coisas que eu fiz 2 anos atrás, eu fui traçar minha linhagem espiritual, que se deu ao movimento metodista de John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Faz sentido? Então, eu carrego isso. Então, na Monte Sião, a gente tem, hoje, quando a gente tem um lugar que a gente está expondo os valores, tem a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão e a bandeira da Inglaterra. Para a gente entender. E se você traçar, você vai ver que tem vindo de missionários que vieram de fora do Brasil para trazer a tua herança espiritual. Se você for traçar quem que te evangelizou, quem evangelizou, quem te evangelizou, quem evangelizou, quem te evangelizou, que te evangelizou. Você entendeu o que eu estou falando? E você vai lá para trás, você vai traçar em algum missionário que veio para o Brasil. Então, é um entendimento que eu tento passar para a molecada, porque eu também fui esse moleque ignorante pensando que eu era dono do avivamento. E depois a gente aprende que não é. E você vê uns moleques surgindo, tipo, cara, Deus está fazendo umas coisas muito loucas na rua comigo. Meu irmão, você não é o primeiro. Então, não é isso? Tipo, cara, você não é o rei da cocada, velho. Então, você tem que falar assim, você conhece George Whitefield? Não. É que nem o Davi fala, seu estúpido, o Davi Lago. E uma vez eu trouxe o Davi Lago para falar com os jovens, cara, coitado, velho. Os jovens, eu depois tive que reconstruir, mas... Cara, mas eu falei pro Davi panca, velho. Panca, mas sola. Porque ele vai trazendo os argumentos de uma maneira tão forte, vai construindo, que o moleque começa a perceber, nossa, eu pensava que eu era burro, mas eu sou muito mais burro do que eu pensava que eu sou. Entendeu? Então, não, o Davi é sinistro. Então, o que a gente está tentando passar para a nova geração o que vocês estão experimentando é um embalo que não foi criado por você. Vou só contar uma história rapidinho. Uma vez eu estava nas minhas viagens com o Randy, teve uma reunião que eu nunca vou esquecer, que foi a reunião de Uberlândia. A gente fez um ginásio grandão de Uberlândia, uma cruzada. E, cara, o Randy, tinha tanta gente que o Randy botou todo mundo, até o motorista do ônibus estava orando por enfermo, cara. Tá todo mundo orando. Cara, e era tipo aquela reunião que todo mundo que você toca é curado, sabe? Tipo, tá todo mundo sendo curado, cara. Eu vi, tipo, eu orava, tipo, primeiro, surdo ouvindo, cego vendo, era aquela coisa assim de maluco. 2 semanas depois, eu estava em Ribeirão Preto e eu fui dar uma de Randy. Mas ninguém foi curado. E eu voltei, cara, isso aqui foi 2008. Eu voltei pro hotel, cara, chateado com Deus. E o Senhor começou a falar comigo. Você não percebeu que você está surfando na onda do Randy? Em Uberlândia, você estava pegando a onda do Randy. Você vai ter que construir a tua onda, você vai ter que construir a tua unção. Então, quer dizer, tem muita gente que está vivendo hoje um embalo que foi criado de gerações passadas. Eu sei disso. Eu lembro quando eu fui em 2008, chegando no Brasil, eu fui falar com a minha tia, a Neuza Tioca. Eu falei, tia, eu tenho esse plano de ministério que eu queria que a senhora olhasse, esse negócio chamado Dunamis. E minha tia, ela trabalhou com a BU, trabalhou com CEPAL, com várias entidades missionárias, agências missionárias. Ela falou assim, daqui que eu vou dar uma olhada. Minha mãe tinha falado para mim, vai lá falar com a tia Neuza. Eu fui lá, ela começou a olhar, tá, falou assim, isso aqui tá bom, legal, a doutrina tá boa, a praxis tá boa, isso aqui vai dar certo. Ela falou assim, vai dar certo. Ela entregou e falou assim, Theo, deixa eu falar o que vai acontecer na tua vida. Isso vai dar certo, você vai alcançar uma geração de jovens, as universidades vão experimentar o poder do Espírito Santo, você vai ver avivamento que vai acontecer nas universidades de todo o canto do Brasil, você vai ver isso. Ela profetizou tudo, da maneira dela de conversar, ela estava profetizando tudo que a gente está vivendo hoje e ainda que nós iremos viver. E daí ela terminou falando assim, mas não se esqueça. Daí ela mudou o tom, ficou até um pouco sério, porque ela falou, não se esqueça que eu e Valnice rodamos o Brasil inteiro, botando o joelho no chão em jejum, para rasgar os céus, para a tua geração experimentar a chuva. Na hora eu falei, cara, isso não tem a ver comigo não. Sabe, a questão do Dunamis é que o Dunamis apareceu na hora certa, no lugar certo. Lógico, a gente fez a nossa lição de casa. Mas você está vendo algumas situações
Sabe, a gente está vivendo hoje um embalo no Brasil, céus abertos no Brasil. A gente não pagou, não foi a nossa geração da molecada que nasceu de 1980 para cá que pagou o preço para isso. Não, gerações passadas jejuaram, rasgaram os céus para nós. Faz sentido? Então a gente tem que estar consciente disso e honrar a futura geração. Eles se vestem diferente da gente, eles falam diferente da gente, eles usam o celular de uma maneira bem estranha. Sabe o que eu tô falando? Eles não sabem na internet, de vez em quando, pô, você tem que ver minha mãe brigar com o Netflix, é uma cena, velho. Tipo, como que faz? Então, quer dizer, é uma outra geração, mas só que você não pode deixar de entender. Cara, eles pagaram o preço de algo que a gente está colhendo hoje. Porque se a gente não honra eles, a próxima geração não vai honrar a gente. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá, pessoal. Só o último pensamento, daí eu já termino isso aqui. Então, só para terminar o negócio do rio. Vocês entenderam o negócio do rio? Confronto, conforto. Confronto é, eu preciso combater tudo que vem ralentar o fluir do rio. Qualquer comportamento, qualquer ideia, qualquer teologia, qualquer heresia, qualquer ideia, eu diria, qualquer pensamento que se levanta contra o entendimento de Jesus Cristo, você tem que rebater isso aqui. Então você não pode deixar passar batido. Se você deixar passar batido, você está permitindo. Cultura, ela é formada de duas maneiras, permissão e promoção. Você permite, cultura está sendo formada. Você está promovendo, cultura está sendo formada. E o conforto, ele é o quê? Ele é a promoção. O que você quer na tua cultura? O que você quer na tua cultura, você celebra. O que você celebra vai ser gerado. Faz sentido? Isso é conforto. O que você não quer, você combate. É o confronto. Faz sentido? O que é que define o grau de inclinação da margem? Qual o índice, o teor de amor e verdade no teu conforto? Qual é o índice, o teor de amor e verdade no teu confronto? Se o teor é 100% de amor e 100% de verdade bíblica no teu confronto, a tua margem de confronto faz assim, ó. Faz sentido? Se o teu teor é tipo, olha, tem 80% da minha personalidade e 20% de Bíblia e de amor, cara, você vai ter uma margem assim, no teu conforto. Você pode fazer confronto, você pode fazer conforto, só que se não tiver um teor alto de Bíblia e de amor, ele não levanta o grau para aumentar a cultura. Faz sentido isso, esse raciocínio? Tá. Obrigado, pessoal, é isso. Glória a Deus.